Agora, os fundos imobiliários, eles acabam acompanhando aí as quedas da Selic, né? E esse ano aí sofreram ainda com aquela questão da hipótese da tributação de dividendos, que depois não se confirmou. Eu queria saber como é que você avalia a precificação dos fundos. Existe uma precificação interessante para montar ou organizar a carteira de fundos de uma forma diversificada? Olha, com certeza, né? Com certeza, visto a trajetória altista da Selic, mais esses fatores macro que eu discuti aqui um pouco com vocês, alguns setores específicos, e também a pandemia, né? Alguns setores encontram-se extremamente descontados, né? Quando a gente olha Lages negocia a cerca de 22% abaixo do patrimonial, né? Um setor inteiro, né? Shoppings, idem, né? Um pouco menos, 18% que seja. Ao mesmo tempo que quando a gente olha o INCC, que é o Índice Nacional de Custo de Insumos de Construção Civil, apresenta uma inflação de perto de 20% quando a gente olha desde o início de 2020. Né? Ou seja, a gente tem um cenário em que fundos estão negociando a um valor muito abaixo do que é o valor justo deles, isso em termos de valuation, né? E abaixo do custo de reposição, né? Ou seja, se eu fosse construir um prédio exatamente igual ao que hoje está construído, eu teria que gastar mais do que, às vezes, ele está negociando até, né? Descontando ali, obviamente, fluxo de pagamento de inquilinos, etc. Né? Mas essa desvalorização, ela vem muito de uma compreensão de valor do investidor e do mercado como um todo do ativo, né? Então, não importa muito o quanto você gastou para construir um ativo, quanto importa o valor intrínseco que ele tem e como isso é entendido pelo mercado, né? Então, dado que temos uma variável chamada pandemia em jogo, né, no valuation, obviamente o valor do ativo ele vai tomar um decréscimo, visto que surgem problemas e variáveis como quando vai voltar as atividades presenciais e como vai voltar, né? Então, aparentemente, caminhamos para um modelo híbrido. Quando a gente olha para economias que estão um pouco mais à frente em termos pandêmicos do que a gente, alguns meses na frente, como a Europa, como Estados Unidos, a gente vê essa tendência forte no modelo híbrido, a primeiro momento, pelo menos. Né? Esse modelo híbrido ele ainda não deixa muito claro necessidade de espaço, né? Hoje eu posso ter um time misto, né? Um time que vai eventualmente que age em rodízios, né? Que atua em rodízios, e isso pode fazer com que eu demande menos espaço. Ou, dependendo da natureza do meu negócio, eu posso precisar de mais espaço. Né? Então, não está muito clara ainda essa relação e como deve se desenrolar isso. Né? Então, obviamente, isso gera incerteza, né? Incerteza faz com que preços fiquem defasados, né? Que haja uma variável a mais dentro do valuation ali dos fundos e das companhias também, quanto a possibilidade de rentabilidade de um fundo e de retorno aos seus investidores, né? Então, eu acho que vai bastante por aí. Em contramão, como a gente tem um ciclo altista da taxa Selic, ao mesmo passo que temos uma trajetória bastante pressionada, né, da curva de inflação, da taxa de inflação, perdão, os fundos imobiliários de recebíveis conseguem surfar muito bem essa onda. Né? Então, quando a gente olha os fundos que há um ano atrás eram os considerados high yield, né, que são os de maior risco, eles distribuíam perto de 1%, né, e o mercado achava demais, achava incrível, você tinha uma taxa de juros de 2%. Né, realmente é impressionante. Hoje, a gente já tem um cenário em que a média, né, do setor de recebíveis é 1% ao mês. Né? Então, fundos que eram considerados conservadores pagando 1% ao mês, né, e isentos de imposto de renda. Então, isso dá, eu acho que um gás, né, um fôlego a mais para o setor de fundos imobiliários, que justamente esse setor de recebíveis é o único setor em patamares positivos no ano, né, quando a gente analisa a performance. Então, eu acho que tem que ser ponderado uma alocação de carteira em que se tem uma exposição majoritária em FIIs de recebíveis, que são os FIIs focados para a preservação de capital, visto que conseguem ancorar o cotista através de dividendos maiores e com isso propiciar aí uma volatilidade menor do que fundos comparáveis.
mas também tem espaço ali para uma parte minoritária da carteira para fundos de tijolo, visto que os ativos estão extremamente descontados, né? Em 2 anos, 3 anos, a gente não vai ter mais a variável pandemia a ser discutida, né? Trazendo essas incertezas peculiares ali para cada setor. Então, eu acho que dá para ganhar de todos os lados. E quando a gente está falando de renda variável, é importante sempre tentar antecipar os movimentos que vão fazer preço no mercado, né? Não adianta voltar a comprar fundos imobiliários quando a taxa de juros voltar para, sei lá, 5%, 6%. Né? Então, mais ou menos essa análise quanto à alocação de carteira, Daniel.